No último episódio. Abril. Esse mês é louco no Brasil. Agosto é um mês complicado no Brasil, mas abril é um mês complicado. Por quê? Primeiro, né, diz a lenda que fomos descobertos em abril. Né? Dia 22 de abril de 1500, Portugal toma posse, na realidade. Né? Invade, mata, aniquila. Isso criou uma revolta, né? E que descambou na Inconfidência Mineira. Posteriormente lá, o Tiradentes é executado, né? De o bode expiatório de tudo. E aí, né, quem mandou matar foi a Dona Maria, a louca, né? Assim como lá na Alice tinha um aniversário e um desaniversário, né? Então não é um aniversário, é um desaniversário do golpe de 64, né? Em 1964, eu já contei essa história, né? Pelo menos 2 vezes aqui, né? As tropas começam a se deslocar para o Rio de Janeiro, dia 1º de abril, né? Dia dos Bobos. A gente tem implementado aí um golpe militar no Brasil. O Jango estava no Rio de Janeiro, mentira, o Jango estava em Brasília e vem para o Rio Grande do Sul com a expectativa de uma nova legalidade. O Brizola não consegue articular os militares aqui. Enfim, o Jango abre a vacância, né, na presidência e foge para o Uruguai, onde fica exilado e acaba morrendo. Pois bem, o que isso tem a ver a mais com o nosso Brasil e nosso abril? Né? Então eu já estou te mostrando 3 casos, né, em que o abril foi muito decisivo para a nossa história. Mas esse último abril, que agora completou esses 60 anos, né, foi muito marcante. Principalmente por quê? Porque depois do golpe, né, a gente vem a ditadura. Né? E eu já te falei aí dos 3 gaúchos que foram presidentes, um na sequência do outro, né? 3 generais, sendo que a gente tem ali o Costa e Silva, o cara que implementa o AI-5, né? Em 1968, 13 de dezembro de 1968, ele implementa o AI-5 que acaba tirando, né, os direitos civis das pessoas de se proclamarem, né? Acaba dando, né, jogando uma pá de cal na democracia. Beleza. Aonde que isso vai descambar? Vai descambar que abril realmente é um mês complicado. Por quê? Estou gravando hoje, né? Eu ia botar um outro episódio no ar, mas ontem, dia 6 de abril, eu tive a notícia, né? E assim como nós todos tivemos, do falecimento, né, do nosso querido Ziraldo, né? O Ziraldo Alves Pinto. Por que eu estou falando? Porque é abril, né? Então é uma outra data marcante em abril que a gente acaba perdendo. Mas porque o Ziraldo está intimamente ligado com a história da ditadura militar no Brasil. Né? Por quê? Porque o Ziraldo, ontem provavelmente, muitas pessoas viram os jornais ou os telejornais falando principalmente morre Ziraldo, um cartunista e um autor de livros infantis. Quando eu falo de Ziraldo, muitas vezes para a galera mais nova, alguns não sabem quem é o Ziraldo, e aí eu falo, o cara que desenhou o Menino Maluquinho. E aí, eu já li o Menino Maluquinho, eu sei quem é, eu lembrei. Pois bem, o Ziraldo é muito mais do que o Menino Maluquinho. Né? Então tá lá, Ziraldo Alves Pinto. Para começar pelo nome, né? Tem gente que acha que Ziraldo é um apelido. Não, Ziraldo, na realidade, é nome mesmo. Porque era a mistura de Zizinha, que era a mãe dele, com Geraldo, que era o pai dele. E aí vira o Ziraldo, né? Pois bem, o Ziraldo nasce em Minas Gerais, em Caratinga, uma cidadezinha do interior. E aí, de novo, Minas Gerais aparecendo na nossa história, né? Então a gente já tem aí a Confidência Mineira, a gente tem aí o apoio e de onde sai os militares que vão tomar o Rio de Janeiro, né, no golpe, e a gente tem o Ziraldo. Né? E o Ziraldo aparece na história, principalmente quando nos anos, final dos anos 60, os anos 70, ele funda o Pasquim. Né? O Pasquim foi o principal meio, o principal veículo de comunicação de combate à ditadura no Brasil. Né? Com vários grandes autores, né, e cartunistas, escritores, chargistas, que formaram a trupe do Pasquim, né? Entre o Ziraldo, o Jaguar, o Milor, o Enfio, né? E um monte de gente que agora não vou lembrar de cabeça, né? Mas lembro esses aí claramente. Posteriormente, ainda no final do Pasquim, surgem os novos autores, como Laerte, o próprio Angeli e tal, que foram lá os últimos, né? Antes da abertura, né? Mas o que acontece? O Ziraldo lutou bastante para que a democracia se reinstalasse no país. Né? Ele fazia cartoons, charges magníficas, brincando com o humor e tocando na ferida da ditadura. Por isso também ele foi preso 3 vezes. Durante 3 vezes ele esteve nos porões da ditadura. Né? Ele esteve lá preso no DOPS.
né? A primeira vez, em seguida que sai o AI-5, né? O AI-5 sai ali em meados de dezembro de 68, na noite de Natal, os militares vão prender ele, né? E alguns militares reconheceram o Ziraldo, né, durante a noite de Natal e disseram, não, espera, a gente vai esperar, termina a tua ceia de Natal e depois tu vai com a gente. Pra tu ver como o cara era respeitado, né, conhecido, né, e é conhecido por ser um cara, né, conhecido por ser um cara muito gente boa, né? Quem teve a oportunidade de conhecer sabe que ele era um cara, um queridão, como a gente diz assim, né? Tanto que criou um personagem que era o Jeremias, o Bom, né? Que era quase um alter ego, acho que do Ziraldo. Pois bem, o que eu queria falar mais sobre o Ziraldo? Bom, então a gente já falou sobre o Pasquim, né? Essa importância política e social do Ziraldo, e a gente também falou um pouco sobre essa vida dele dedicada à literatura infantil. Então a literatura infantil passou, principalmente dos anos 80 para frente, ser a grande bandeira do Ziraldo. Fazer com que as crianças lessem mais, né? Para que o país pudesse mudar, né? Incentivar a leitura. Por quê? Porque é um povo que lê, um povo instruído e tem capacidade de mudança. Mas, para mim, particularmente, o Ziraldo representa algo que eu falei há um tempo atrás com um grupo de amigos, que eu disse assim, o Brasil e o mundo está precisando de uma nova leva de renascentistas, né? A gente lembra aí final da Idade Média, quando surge o Renascimento. A Idade Média é aquele período em que a gente tinha a questão religiosa tão forte, né? E as ciências tão abandonadas, e aí vem os renascentistas e trazem a ciência, a arquitetura, o desenho, as artes. E para mim o Ziraldo é quase um renascentista. Por quê? Porque o Ziraldo não pode ser resumido só a ser caricaturista e autor de livro infantil, né? Para mim, o Ziraldo, mais do que tudo, era um designer gráfico, né? O Ziraldo, ele como eu contei, ele nasce em Caratinga, né? E ele lá em 1948 ele vai para o Rio para estudar, né? Volta para Caratinga para fazer o exército, né? Não sei se foi em Caratinga, mas provavelmente em Belo Horizonte. Ele vai para o exército e cursa direito. Então, um cara formado em direito, um cara, né, naquela época extremamente culto, né, numa faculdade de direito. Mas depois ele volta para o Rio de Janeiro em 48, né, para tentar trabalhar com desenho, com ilustração. Era o que ele gostava. Ele já desenhava histórias em quadrinhos desde criança, né? Na biografia dele, conta que com 6 anos ele já tinha seu primeiro desenho publicado. E aí ele vai entrar em algumas revistas em que ele colabora como ilustrador, né? Ele trabalhou em agência de publicidade, mas colaborou bastante com desenhos em revistas, como a primeira, que provavelmente ele teve maior repercussão, que foi na Cruzeiro Internacional, né? Então ele acaba trabalhando em outras revistas e conhecendo muita gente importante, como o Carlos Drummond de Andrade, né? Ele acaba conhecendo o Milor, ele vai trabalhar posteriormente numa revista que se chamava Pif Paf, né? Com o Milor, com o Stanislau Ponte Preta, né? Era o pseudônimo do Sérgio Porto, né? E acaba sendo muito conhecido. E aí, nos anos 60, ele é convidado a fazer uma revista em quadrinhos nacional. Por quê? Porque o mercado nacional de quadrinhos era tomado principalmente pelos Estados Unidos, né? Ou eram os quadrinhos de super-herói, ou eram principalmente os quadrinhos da Disney. Então ele acaba criando uma revista em quadrinhos, né, que era a Turma do Pererê, que traz todo um universo bem nacional. Era o índio, era o negro, era a onça, o tatu, o jabuti, enfim, né, os índios. Então ele traz uma diversidade da fauna, da flora e da cultura brasileira para a história em quadrinhos, que durou aí pelo menos uns 20 anos, acredito eu, a revista do Pererê. Eu, particularmente, fui conhecer o Ziraldo pelas revistas do Pererê, né? Eu não sou de uma geração que teve o Menino Maluquinho, porque eu nasci antes, né? Antes da publicação do Menino Maluquinho, mas eu conhecia a Turma do Pererê. E eu fui conhecer realmente quem era o Ziraldo quando eu comecei a me interessar mais tardiamente, lá pelos meus 15, 16 anos, por cartoon, por charge, por um pouco mais de história em quadrinhos, e aí eu descobri o Ziraldo nesse universo da charge e do cartoon, né? Mas fui conhecer mais a fundo mesmo quando eu fui fazer o curso de Publicidade e Propaganda, né? Que eu conheci o lado designer gráfico do Ziraldo.
No lado do designer gráfico dele, ele fez cartazes maravilhosos. Então, ele tem um cartaz, que para mim é um primor de cartaz, que é o cartaz que ele faz para vender a Amazônia. Tá? Visite a Amazônia, que é extremamente gráfico. Ele é só feito com quadrados e círculos, tá? Em que tu vê o pôr do sol na parte de cima e o rio com uma Vitória Régia abaixo. Né? Eu acho que tem que ter uma certa coragem para chegar com esse simbolismo e essa simplicidade de formas e propor um cartaz como esse que entrou para a história do design gráfico brasileiro. Além disso, né, tem outra coisa muito legal do Ziraldo, que era a tipografia. O Ziraldo desenvolveu uma própria tipografia dele, ele começou a desenhar as suas letras e acabou virando uma fonte. Né? Tanto que tem um livro da biografia dele, que está aqui atrás de mim, que boa parte é diagramado com o estilo de letra que ele desenhou. Tá? Além disso, ele era um muralista, ele fez o clássico mural do Canecão, né, que era uma casa de espetáculos e show no Rio de Janeiro, que marcou história, né, enorme. Né, é um painel enorme, todo pintado pelo Ziraldo. Então, assim, o Ziraldo foi muito mais do que ser o pai do Menino Maluquinho. Bom, ele fez o Flix, né? Aquele primeiro livro dele, de 1969, conseguiu ser autografado pelo Neil Armstrong, né? O primeiro homem a pisar na Lua, que ele assina e diz: a Lua é Flix, né? A cor da Lua é Flix. E aí aparece lá, em algumas edições, já o livro assinado no final, né? Então, assim, ele marcou história, dentro da luta política, né? Desde a ditadura até a gente chegar na abertura, foi um cara sempre muito posicionado politicamente, um cara, gente boa, engraçadíssimo, tinha um estilo de se vestir dele, com aqueles coletes dele, né, ora coloridos. Eu me encantava de ver entrevistas com ele naquela prancheta enorme, naquele estúdio dele, com as ecolines, com as tintas do lado, desenhando sempre, né, num ambiente super iluminado, e que tu via que ele produzia toda hora. Fez design gráfico, marcou o design gráfico, marcou a história da publicação infantil, marcou a história da charge no Brasil, fez mural, fez quadrinhos, ou seja, um artista completo ainda. Né? Inclusive, o Menino Maluquinho acabou virando filme. Né? Teve música cantada pela voz do Milton Nascimento e o próprio Ziraldo compôs já, né? Compôs em outras ocasiões músicas para algumas peças e discos que foram feitos a partir da sua obra. Né? Em 1983, a Rede Globo fez um especial do Pererê, né? Então também uma série de artistas gravaram músicas para esse especial. Então, assim, o Ziraldo foi muito homenageado em vida e está sendo muito homenageado agora que se foi, né? E vai fazer falta, mas, né, como todo gênio, um dia ele tem que ir embora e nos deixar essa falta para alguém vir e fazer algo tão bom quanto ele fez. Ele vai continuar inspirando muita gente, vai continuar educando muita criança que vai continuar lendo seus livros Brasil afora. E era isso. Né? Eu vou sentir falta do Ziraldo, eu gostava muito dele. E tá aí a nossa história. Né? Então a gente teve aí nossas histórias de louco em abril e a nossa história do maluquinho em abril também. Tá, gente? Nos encontramos no próximo episódio. Valeu, beijão.